Esse é o nosso segundo devocional. Eu estou muito empolgada para o que Deus vai falar no nosso coração hoje. Pega o seu devocional aí, prepare a sua Bíblia, porque nós vamos começar. Antes de tudo, eu queria incentivar você a continuar no seu jejum, independente se você ouviu palavras contrárias à sua consagração, permaneça firme. O Senhor está se agradando do seu propósito. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, toma nas tuas mãos agora esse momento, Pai. Que não seja uma reunião qualquer, palavras ao vento, mas que seja o Senhor abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso entendimento para a tua palavra, Senhor. Que seja profundo, que seja impactante, Senhor. Que cada uma de nós possamos ser transformados pela verdade que está na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você abrisse o seu devocional na página 3. Nós vamos falar hoje sobre padrões de vida. A Bíblia é clara em nos mostrar que existem dois padrões de vida. Existe o padrão carnal humano e existe o padrão do céu. E sobre isso eu quero conversar com você. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Primeira coisa que nós já precisamos pegar aqui, guardar em nosso coração é que nós somos de Deus por causa de Jesus e em Jesus. Quando nós estamos em Jesus, nós somos propriedade particular de Deus. Isso é extraordinário. E mais ainda, a Bíblia fala que Jesus se tornou para mim, se tornou para você. Sabedoria de Deus. Tudo que eu preciso para saber como reagir e viver aqui já está disponível a mim. Jesus se tornou justiça de Deus. Eu sou uma pessoa que posso entrar na presença de Deus a qualquer momento por causa de Jesus. E ele também se tornou para mim redenção. Ele me fez de novo, ele me comprou para Deus. Saber disso já é transformador. Mas eu quero falar algo com você sobre o padrão de vida carnal, humano, que é o que nós vemos em massa aí pela sociedade. Esse padrão humano, carnal, ele é caracterizado pelas suas manifestações nos relacionamentos, que geralmente são brigas, invejas, contendas, ciúmes, murmuração, ira excessiva. Isso são manifestações do padrão humano carnal de viver. E esse padrão, ele é perigoso, porque a Bíblia fala que esse padrão de vida está sobre aquelas pessoas que ainda estão debaixo de uma influência maligna. A Bíblia fala sobre o principado que atua no ar, que age naqueles que estão na desobediência ainda da palavra de Deus. E não tem como fugir dessas obras que esse padrão produz. E nós sabemos o resultado disso. A sociedade hoje está gritando, pedindo para o socorro, porque cada um pensando em si, cada um visando o seu crescimento, a sua prosperidade, independente se vai pisar em alguém, se vai passar alguém para trás, se vai ferir, casamentos sendo destruídos, independente se tem criança, se tem família, se não tem, não importa. Esse é o padrão humano. Mas o que a gente precisa ficar atento é que existem também cristãos chamados pela Bíblia de cristãos carnais. Pessoas que já conheceram o Evangelho, que já tiveram uma experiência com Deus, mas ainda não estão vivendo de acordo com o padrão celestial. Eu quero falar um pouco com você sobre o padrão do céu. A Bíblia fala que há um padrão que nós podemos e devemos acessar que já foi liberado. E a primeira fase desse padrão, importantíssima para todos nós, é entendermos e olharmos para Jesus como nosso modelo principal. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 1 que Jesus é a expressão exata de Deus. E ele também veio como filho de Deus, ou seja, ele foi o primeiro filho para que hoje eu e você possamos olhar para ele e ter a vida dele como o nosso modelo. Quer saber o que agrada a Deus? Quer saber qual é a vontade de Deus, o que Deus quer que você faça, como Deus quer que você reaja?
olha para Jesus. A vida de Jesus está registrada nos evangelhos. A forma como Jesus falava, reagia, respondia às pessoas, revela como hoje eu e você devemos viver, porque ele é o Filho perfeito para sempre. Então, ele é o nosso modelo do céu para vivermos. E quando eu digo isso, eu não quero que você pense em algo distante, muito longe de você. Não. Tudo que está escrito na palavra de Deus é para você acessar agora, hoje. O que eu vejo é que nós não acreditamos na palavra, nós cristãos mesmo. Pessoas que temos até uma boa motivação no nosso coração, mas a gente não crê. Porque se a gente cresce de verdade, a gente viveria de acordo com o que a gente crê. Não tem como fugir. Você está vivendo de acordo com as suas crenças. Então eu quero desafiar você a crer nisso. Jesus foi o modelo. Ele disse, se você quiser vir após mim, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, essa decisão, e me seguir, ou seja, imitar os passos de Jesus. Mas a Bíblia também vem detalhando como eu posso viver segundo o padrão de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, eu vou abrir aqui também, em Gálatas, capítulo 5. A Bíblia diz assim, ó, vai lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 18. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Aqui está uma chave poderosa para conseguirmos viver segundo o padrão do céu. O padrão do céu é aquele que é guiado pelo Espírito. Se eu vivo segundo o Espírito, eu não vou satisfazer os meus desejos carnais que me levam para um padrão de vida carnal, humano apenas. A questão aqui está em ser guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo já foi derramado em nossos corações quando nós nascemos de novo. Quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, nos entregamos a Deus e nós agora nascemos do próprio Deus, o Espírito Santo nos foi dado como um selo. Mas a questão é, eu preciso agora desenvolver o meu relacionamento com o Espírito Santo a ponto de ser guiado por Ele. E é aqui que muitos cristãos se perdem. Muitos cristãos estão vivendo uma vida religiosa, indo em igreja todo domingo, fazendo até alguns rituais religiosos, até trabalhando na igreja, mas não são guiados pelo Espírito. No primeiro momento de pressão, de resistência, a obra do comportamento carnal vem à tona. A briga, as respostas, as maledicências, as iras, e aí é que nós aprendemos e que nós vemos em nós mesmos se nós estamos sendo guiados pelo Espírito ou não. Quando o Espírito Santo está me guiando, eu consigo tomar decisões de acordo com a palavra. O Espírito sempre vai me fazer voltar para a palavra. E aí vem a importância de você conhecer a Bíblia. Por isso eu digo, é melhor você ler um capítulo todos os dias do que você fazer um grande estudo num dia e ficar uma semana sem ter contato com a palavra. O Espírito Santo vai te guiar sempre de acordo com as Escrituras. E além disso, de você conhecer a palavra e saber qual é a vontade do Espírito, nós precisamos entender que o Espírito Santo é Deus. E é Deus morando dentro de nós. E uma das coisas que faz com que o Espírito Santo apague dentro de nós e faz com que nós também tenhamos menos sensibilidade ao Espírito e isso nos atrapalhe de ser guiado por Ele, é o fato de entristecê-lo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito de Deus. Abre lá comigo em Efésios capítulo 4, versículo... Peraí que eu abri errado aqui. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. O que mais impede nós cristãos de sermos guiados pelo Espírito de Deus é entristecê-lo ao ponto de não perceber mais dentro de nós, de apagarmos a sua chama dentro de nós. Pessoas cheias do Espírito Santo é muito mais do que pessoas que falam em línguas,
que rodam, que caem. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas que dão lugar em suas vidas para o Espírito Santo, lá no seu dia a dia, lá na hora de fazer o almoço, lá na hora de ir para o trabalho, lá na hora de cuidar da casa, das crianças, do esposo. Essas pessoas que dão lugar ao Espírito neste lugar são as pessoas mais cheias do Espírito Santo. E o que entristece o Espírito? Se você ler o contexto do capítulo 4, no versículo 25 adiante, nós vamos ver que a mentira entristece o Espírito. Mentirinhas, sabe aquelas mentirinhas que a gente pensa que não tem problema? Isso entristece o Espírito. A Bíblia fala que a ira é guardada, colocada... A ira, aquela ira que é guardada no coração e ela vai sendo remoída, isso entristece o Espírito. A Bíblia fala que aquele que libera palavras torpes, você sabia que através das suas conversas com os seus amigos, com seu esposo, independente com quem for, as suas conversas podem estar te fazendo apagar o Espírito Santo? Se as palavras são torpes, se não geram edificação, mas geram tristeza, geram fofoca, geram comparação, isso entristece o Espírito. A Bíblia fala que dar lugar ao diabo também entristece o Espírito Santo. E o diabo precisa só de uma brechinha para que ele possa atuar. Então, o que a gente vê, o que a gente deixa entrar dentro de nós é muito importante. Precisamos estar atento a isso. Porque quanto mais formos entristecendo o Espírito Santo, mais insensíveis à sua voz, ao seu guiar, eu ficarei. E dessa forma, o que eu vou produzir? Eu vou produzir o padrão humano carnal de viver. Que, com certeza, suas obras não são nada agradáveis. As obras carnais, gente, são tão perigosas. Elas destroem famílias, destroem casamentos, fazem feridas em filhos, que geram traumas. É muito sério. Precisamos decidir agora, hoje, viver o padrão de Deus. A Bíblia fala também que a amargura, você sabe o que é amargura? É aquela ira de ímpeto, aquela raiva da pessoa que te ofendeu, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia, blasfêmias, tudo que é de malícia entristece o Espírito Santo e o apaga dentro de nós. E aí fica impossível ser guiado pelo Espírito. Eu sou guiado pelo Espírito quando eu conheço a palavra e eu escolho honrar a sua presença. Exemplo prático, numa situação de pressão, de briga, ou uma decisão ali no meu dia, eu sempre vou ter a escolha de ouvir o Espírito ou não. O Espírito vai me falar, vai me conduzir como fazer, mas a escolha será minha. Se eu escolher tomar a decisão de acordo com o Espírito Santo, eu estarei o honrando. E quanto mais eu o honro, mais guiada por ele eu sou. E quando eu sou guiada pelo Espírito, eu já não satisfaço mais a vontade da minha carne. Mas eu faço a vontade de Deus. E dessa maneira eu estou vivendo segundo o padrão do céu. Eu costumo dizer que é uma peneira que nos mostra, que nos resume muito bem se nós estamos vivendo de acordo com a vontade do reino de Deus ou não. Está lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Abre a sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 14, versículo 17. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, não é práticas religiosas, não é rituais religiosos, simplesmente. O reino de Deus é, e aí entra a nossa peneira, essa vai ser a nossa peneira, tá bom? Justiça, que é a justiça de Deus, paz, que é a paz de Deus, e alegria no Espírito Santo. Se as suas decisões, as suas atitudes, o seu comportamento passar por essa peneira da justiça, da paz e da alegria no Espírito, então estaremos vivendo segundo o padrão de Deus, do reino de Deus. Mas se não estiver passando por essa peneira, é porque nós precisamos nos arrepender agora de estar vivendo segundo o padrão humano. Porque senão as obras desse padrão são muito, é tristeza, é briga, é contendas. E nós temos um manancial de vida de Deus para fluir em nós e através de nós.
Eu quero desafiar você agora a escrever aí no seu devocional. Seja sincera. Coloque o seu coração em suas palavras e fale para Deus se você tem vivido de acordo com os padrões carnais, quais os comportamentos que você vê que estão manifestos na sua vida que não é de acordo com o padrão do céu. Depois que você colocar isso no seu devocional, ore. Peça ao Senhor para que transforme você, para que ajude você a viver debaixo do padrão do céu. Escreva aí sobre a peneira de Deus. Eu preciso passar nessa peneira da justiça de Deus, da paz de Deus e de alegria do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você tenha a sua vida transformada por causa dessas verdades que nós estamos estudando nesses dias. Amém? Beijo no seu coração e até a próxima.